Tenho a honra de apresentar a comissão examinadora, composta pelo professor Antônio Delfineto, da Universidade de São Paulo, USP, o professor Luiz Carlos Bresser Pereira, da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, o professor Ricardo Abramovay, da Universidade de São Paulo, USP, e o professor João Manuel Cardoso de Melo, da nossa casa, Instituto de Economia da Unicamp. Antes de dar início, quero agradecer a presença, a participação dos membros da banca. Quero proceder à leitura de uma mensagem que me foi enviada ontem pela professora Maria da Conceição Tavares. Tem o seguinte teor. Caro Mariano, estou prostrada com uma forte gripe e infelizmente não posso comparecer à banca do Aloísio Mercadante. Você deve saber o quanto isso me dói, pois o considero meu discípulo e meu amigo dileto. Peço que leia este e-mail antes de começar a defesa. Em poucas palavras, diga à banca que acho a tese muito boa e informativa, além de considerar extremamente importante o debate sobre o novo estilo de desenvolvimento com eixo no social. Acho também importante a discussão sobre política externa e a nova autonomia do Estado brasileiro em um mundo em transição. Por tudo isso, é evidente que o novo desenvolvimentismo não se parece em nada com o antigo nacional-desenvolvimentismo. Agradeço a você antecipadamente e envio-lhe um forte abraço extensivo ao candidato, da amiga Maria da Conceição Tavares. Muito bem. Ainda antes de dar início aos trabalhos, eu quero lembrar que todos os trabalhos estão sendo transmitidos num telão no pátio central do Instituto. Há cadeiras para que as pessoas possam acompanhar com mais conforto. Também está sendo transmitido na internet. Digo isto porque o nosso auditório, embora sempre receba com boa vontade grande número de alunos, estudantes, claramente tem um limite que está sendo excedido pela presença do público. A defesa é um evento demorado, demorará no mínimo 3 horas, acho um tempo demasiadamente longo para que um número tão grande de pessoas acompanhe de pé. Em função disso, e até por questões de segurança, peço a todos aqueles que possam se deslocarem para o pátio central, onde poderão acompanhar os trabalhos com maior conforto. Muito bem. Ninguém foi para o pátio, né? Talvez seja um problema de tradução simultânea. Acho que o tradutor não está ouvindo. Muito bem. Nós vamos seguir os procedimentos normais, né, habituais numa defesa de tese. O candidato terá de 20 a 30 minutos para fazer uma apresentação sucinta da tese, né, e a seguir procederemos com as arguições na seguinte ordem. Em primeiro lugar, os professores de fora, né, começando pelo professor Delfineto, na sequência o professor Bresser Pereira, a seguir o professor Ricardo Abramovay e, por último, o professor João Manuel. Cada um deles terá também de 20 a 30 minutos e, ao mesmo tempo, terá o candidato para responder às arguições. Então, professor Aloísio, a palavra é sua. Bom dia a todos. Queria, inicialmente, agradecer ao professor Mariano Laplane, professor Delfineto, professor Bresser Pereira, professor Ricardo Abramovay, professor João Manuel Cardoso de Melo, por estarem hoje aqui nesse evento de defesa de tese. Eu estou um pouco afônico, mas acho que aguento as 3 horas que nós vamos ter pela frente. Eu estou há mais tempo, mas pelo menos nos últimos 12 anos, longe da universidade, pelo meu mandato de deputado, depois senador da República. Então, a primeira coisa que eu gostaria de explicar
é por que uma tese de doutorado sobre o governo Lula e por que agora? Na realidade, eu não decidi agora. Quando terminou o primeiro governo Lula, o meu papel como líder do governo me colocou como um observador privilegiado das políticas públicas. De alguma forma, eu tinha que acompanhar para negociar, para defender, para formular as principais áreas do governo, a partir dos debates que nós tínhamos e dos processos e dos projetos de lei que passavam pelo Senado Federal. Então, quando terminou o primeiro governo, eu escrevi um livro que chama Brasil, Primeiro Tempo, que buscava fazer um balanço, uma interpretação do primeiro governo Lula. E quando terminou o segundo governo Lula, no final do ano passado, eu escrevi outro livro, Brasil, a Construção Retomada, em que eu tento concluir a minha leitura do que foi esse período do governo. E naquele final de 2009, eu pedi a reabertura da minha matrícula aqui na Unicamp e me programei que assim que eu terminasse o meu mandato de senador, naquela época eu imaginei que ainda disputaria uma eleição para o Senado, eu viria aqui defender uma tese da minha avaliação, do meu balanço, da nossa leitura sobre o governo Lula, registrando na universidade, na academia, um debate que eu acho que o Brasil vai ter que aprofundar sobre o que representou esse período da história do Brasil. Eu sou um militante de mais de 30 anos dedicado a esse projeto, portanto, fui coordenador dos programas de governo e das campanhas presidenciais, praticamente todos, e eu não vou desassociar o meu compromisso com esse projeto com a tese que, evidentemente, eu defendo. Mesmo porque o compromisso com uma sociedade melhor exige, como dizia Adorno e Horkheimer, uma análise substancialmente racional. E é isso que eu busco nesse trabalho. E não há também que se ter uma desassociação entre a emoção e a razão, como a neurociência moderna, Antônio Damasio e outros, apresentaram ao longo dos últimos anos. Eu tenho esse compromisso e é a partir dele que eu vou buscar compreender, interpretar, descrever, problematizar o que foi esse período, esses 8 anos da história do Brasil. Nós não tínhamos, na minha visão, uma definição teórica acabada do que deveria ser o governo. Nós tínhamos algumas definições importantes, teóricas, e o desenho de uma estratégia do que poderia ser o governo Lula. O documento que eu considero o documento básico na definição dessa estratégia foi o documento que chamavam Outro Brasil é Possível. Aquele documento desenhou algumas características importantes do que nós pensávamos que poderia ser o Brasil. Uma das definições mais importantes é que nós definíamos que o centro de um novo padrão de desenvolvimento estaria em eleger o social como um elemento estruturante de uma nova dinâmica da economia brasileira. Isso significava que a constituição de um mercado de consumo de massas daria uma nova dinâmica à economia brasileira, permitiria endogenizar parte do crescimento econômico, mudaria a estrutura produtiva, daria mais escala e eficiência à capacidade produtiva. Isso seria importante para a competitividade numa economia globalizada e, portanto, também do lado político, institucional, permitiria um novo pacto social e político fundamental a uma governabilidade democrática. Nós definimos, a partir daí, 3 eixos: o social, o democrático e o popular. Esses eram os 3 grandes desenhos de uma proposta para o Brasil, que se pretendia ser uma alternativa ao que era, na nossa leitura, o ajuste neoliberal e construir uma alternativa ao período pós-neoliberal. E nós definimos, a partir daí, 3 políticas centrais: sustentabilidade ambiental, a regionalização do desenvolvimento para construir um novo pacto federativo e diminuir as assimetrias, e a política de inclusão social e combate à pobreza e às desigualdades. Quando nós tínhamos esse desenho na campanha, nós assistimos uma deterioração muito forte do cenário macroeconômico. As contas externas foram se deteriorando rapidamente, a pressão inflacionária era muito grande, as finanças públicas estavam muito fragilizadas, e em junho de 2002 nós elaboramos um segundo documento que chamava Carta ao Povo Brasileiro. E esse documento era a resposta a um debate político muito importante, porque
o governo, na época que nós éramos oposição, trabalhava a agenda da estabilidade da economia como agenda prioritária. E nós já vimos de duas derrotas, 94 e 98, onde seguramente esse foi o tema mais importante da discussão de um país que viveu a mais longa hiperinflação da história. A Carta ao Povo Brasileiro estabelecia que o nosso compromisso com a estabilidade era inegociável e nós assumíamos o compromisso de manter o tripé da política econômica: câmbio flutuante, superávit primário, meta da inflação, o respeito aos contratos, e que nós faríamos uma transição pactuada, progressiva, para construir o nosso caminho da mudança a partir desse compromisso essencial. Nós fizemos uma inflexão tática, mas não mudamos o compromisso estratégico, e eu vou tentar mostrar que, desde o início, nós perseguimos a ideia do social como eixo estruturante do desenvolvimento econômico e de construir um novo modelo de desenvolvimento, um novo padrão de desenvolvimento que eu vou buscar descrever como é que eu interpreto. Eu tinha feito, a partir do Outro Brasil é Possível, tinha feito um texto chamado Brasil, Continuismo ou Mudança, e o Celso Furtado mandou uma carta, eu cito na tese, dizendo que ele achava difícil superar as restrições severas que o Brasil atravessava, mas ele achava que era possível, historicamente. E que o que nós estávamos desenhando, do ponto de vista dele, seria um caminho promissor. 8 anos depois, o que é que nós temos? Estabilidade da economia, inflação praticamente se manteve dentro da meta ao longo de todo o governo, um crescimento bem mais forte, substantivo, do que nós tínhamos no período anterior, uma forte distribuição de renda, são os melhores indicadores de distribuição de renda da história do IBGE, uma forte política de inclusão social em combate à pobreza, a democracia, um valor fundamental que se preservou ao longo de todo esse governo, uma agenda ambiental que deu liderança ao país nesse debate e um protagonismo internacional que nós nunca tivemos. E o governo termina hoje com o presidente com 87% de aprovação, o governo com 80%. Qual é a questão? Esse período tem alguma singularidade histórica? Tem alguma especificidade? É possível caracterizar esse período da história do Brasil como alguma coisa qualitativamente diferente do que foi o nacional-desenvolvimentismo e do que foi o período neoliberal? A minha convicção, é o que eu vou buscar defender, é que é possível. Há uma singularidade, há uma especificidade, há uma inflexão histórica e que eu chamarei de um novo desenvolvimentismo. Portanto, uma superação do nacional-desenvolvimentismo e uma superação do período pós-neoliberal. Esse processo em construção, como eu disse, não veio de uma elaboração teórica acabada. O que nós estamos tentando é interpretar politicamente, analiticamente, essa evolução que nós estamos atravessando. Existe um campo teórico de debate sobre o novo desenvolvimentismo. O professor Brest escreveu sobre isso, o professor Ricardo Carneiro escreveu sobre isso, o João Sixu escreveu sobre isso. Meu primeiro artigo está numa coletânea de artigos que eu publiquei no Observatório, de 2007, onde eu uso a expressão pela primeira vez novo desenvolvimentismo. Eu não estou fazendo o debate teórico rico que existe hoje sobre uma macroeconomia heterodoxa, se contraponha à ortodoxia e portanto, uma alternativa teórica ao período neoliberal. Eu estou buscando interpretar historicamente, concretamente, o que foi o governo Lula. Então, quais são as bases do novo desenvolvimentismo no Brasil? Que é isso que trata a tese. Quais são as bases desse novo desenvolvimentismo? A primeira grande definição foi o social como eixo estruturante do econômico. O Celso Furtado, Amirtya Sen, fala da necessidade de desbloquear o processo de habilitação popular para você poder ter uma política sustentável de distribuição de renda e de inclusão social. E do nosso ponto de vista, isso exigia no Brasil um novo papel do Estado. Quer dizer, isso não se fará no Brasil simplesmente pelas leis de mercado. Aqui o Estado tem que se apropriar de uma parte do excedente econômico e patrocinar transferências de renda e políticas sociais que sejam capazes de reverter esse quadro. É esse Estado que começa a desenhar um conjunto de políticas públicas, que eu vou descrever, como Bolsa Família, salário mínimo, crédito consignado, e que vai conseguir mudar a qualidade da relação
de participação da população na renda e da habilitação dos setores sociais aos usufrutos do desenvolvimento econômico. Existiam políticas anteriores? Existiam, mas elas eram fragmentadas, nunca tiveram o alcance, a profundidade e a centralidade que vão ter na política econômica desse período e que foi compatibilizado, quer dizer, esse esforço com o ataque à vulnerabilidade cambial, à fragilidade das finanças públicas e o compromisso em preservar a estabilidade econômica. A segunda discussão existe também uma diferença do nosso ponto de vista entre o que é esse período e essas políticas e o que foram as políticas de renda no período do nacional-desenvolvimentismo. Ali você incorporou massas urbanas, você assegurou direitos trabalhistas e sindicais, mas não teve um instrumento de combate à pobreza e de inclusão social, como esse período vai ter, não teve o foco na distribuição de renda, como esse período vai ter, e não teve a centralidade que esse período terá. Do meu ponto de vista, nós também não podemos associar essa experiência ao que é a trajetória da social-democracia classicamente, a ideia do estado de bem-estar social. Quer dizer, aqui nós temos um cenário internacional totalmente diferente, uma economia já muito mais integrada internacionalmente. Nós temos a heterogeneidade estrutural, que é uma característica desse capitalismo tardio, e, portanto, temos ainda a agenda do século XXI, de desafios do século XXI. Portanto, não basta a mobilidade social e políticas sociais universalizantes, como nós tínhamos na experiência social-democrata. Há um desafio maior e há uma exigência maior. Na parte 3 da tese, portanto, eu começo a descrever essa centralidade, a inovação na formulação e na gestão das políticas sociais. O que é que nós concebemos? Primeiro, retomamos da Constituição o sistema de proteção social que vinha de 1988, que estava fragilizado. Segundo, a democratização do acesso a diversas políticas e serviços públicos. Experiências como o ProUni e o próprio Bolsa Família, eles são inovadores porque não é uma visão de oferta de serviços públicos que a população vai ter direito, por exemplo, à educação pública. É uma política de construir uma demanda por esse serviço, de viabilizar o acesso. Por exemplo, o Bolsa Família, quando vincula a manutenção do filho à educação. E aí nós vamos permitir uma transferência maciça de recursos para a cobertura e os benefícios sociais e vamos estabelecer essas políticas dentro de uma visão republicana, que é uma inovação também, quer dizer, nós não nos rendemos à fácil tradição populista das políticas públicas, estabelecendo pacto federativo, mecanismo de controle e fiscalização dessas políticas, instrumentos de acompanhamento. Portanto, ela tem um significado qualitativamente diferente do que nós vimos tendo até então. Nós vamos combinar políticas sociais estruturantes com focalização. E qual é o núcleo duro? O núcleo duro das políticas sociais é educação, previdência social e saúde. Na educação, o que é que foi possível fazer? Primeiro, a criação do Fundeb. Nós saímos do Fundef, ampliamos para o ensino infantil e médio, criamos novos programas, por exemplo, Mais Educação, que é um programa de escola em tempo integral, temos já 10 mil escolas no país, eu descrevo em detalhes esses programas, reforçamos programas de transporte, merenda, fizemos o plano de desenvolvimento da educação, 40 novos programas foram estabelecidos, retomamos o ensino profissionalizante, que estava totalmente paralisado, com 220 mil alunos, 214 escolas que foram construídas, o ProUni, que abre 720 mil novas bolsas, o Reúne, que teve uma certa resistência no ensino público, mas são 124 campos e 40 novas universidades federais, passamos de 567 alunos para 849 mil alunos o processo de acesso ao ensino público. Avançamos na avaliação, Prova Brasil, o Educacenso, que é um mecanismo eletrônico de avaliar o censo anualmente, o IDEB, o Enem, que pelo gigantismo traz problemas, mas há uma evolução positiva. Eu acho que há algumas deficiências centrais. Primeiro, salário dos professores, que sem isso nós não daremos uma resposta adequada à qualidade do ensino. O problema ainda da evasão e habilitação no ensino fundamental de línguas e matemática, e a tecnologia da informação, que eu acho que o governo atrasou um programa estratégico
que é o programa da banda larga e da inclusão social, que deve ser uma grande prioridade, espero, nesse próximo período. A área da saúde, a concepção de fortalecimento do SUS e de um pacto de cooperação entre os entes federados está absolutamente bem posicionada. No entanto, foi uma das áreas mais difíceis, nós tivemos um subfinanciamento, a perda da CPMF trouxe uma grande fragilização dessa política. Avançamos na promoção e vigilância da saúde, controle de epidemias, a parte de risco, álcool, tabaco e alimentos, acesso a anticoncepcionais, reduzimos os índices de mortalidade materna e infantil e melhoramos muito o atendimento à saúde, que o Programa da Saúde da Família, que atinge hoje 97 milhões de pessoas, o SAMU, que foi um programa novo, importante, 3.800 unidades em funcionamento, as unidades de pronto atendimento que começam a ser construídas, o Brasil Sorridente, 808 centros de especialidades odontológicas, enfim, nós tivemos alguns avanços, mas é uma das áreas que eu diria que nós temos ainda uma imensa deficiência, principalmente exames e especialidades, habilitação profissional e desburocratizar o atendimento público e a gestão do sistema, melhorar a eficiência do gasto em saúde. Na área da Previdência, nós ampliamos a cobertura para 67% da população. Passamos a receita de 140 bilhões de reais para 228 bilhões de reais no combate à informalização do sistema. O déficit passou de 1,55% do PIB para 1,36% do PIB. E uma forte política de inclusão previdenciária. O plano simplificado, para quem ganha até um salário mínimo, o Super Simples Nacional, o microempreendedor individual, são programas de abrir a Previdência para setores que estavam excluídos do sistema previdenciário, dando proteção a essas famílias. Recompusemos fortemente os benefícios, especialmente o salário mínimo, melhoramos muito o atendimento à informatização do sistema, fortalecemos a Previdência Complementar, que hoje tem ativos de 519 bilhões de reais. No entanto, estamos longe de resolver o problema da Previdência Complementar dos servidores. Ainda é muito limitado o alcance do microempreendedor individual e do Simples. Falta avançar muito na Previdência Privada Complementar. E nós estamos na idade de ouro do sistema previdenciário. Até 2050, a pirâmide vai se inverter. E, portanto, vamos ter uma agenda muito pesada pela frente, como outros países já têm, na questão do sistema de previdência pública. Agora, qual era o ponto central dessa política social? Ainda dentro do capítulo, o social como eixo estruturante do desenvolvimento. Foi o Bolsa Família, que atinge 12 milhões e meio de pessoas, o salário mínimo, que teve um crescimento de 53,7%, que é PIB mais inflação, eu acho muito importante manter o critério nos próximos anos, e os mecanismos de transferência de renda, como o Estatuto da Terceira Idade, Lei Orgânica de Assistência Social, o que vai levar os programas de transferência de renda de 6,8% do PIB para 10,5% do PIB. Temos 68 milhões de pessoas sendo beneficiadas. Uma terceira diretriz fundamental, a democratização do crédito, a bancarização da população de baixa renda. Crédito consignado, microcrédito, crédito solidário, financiamento habitacional da população de baixa renda, deu um acesso ao crédito que nós não tínhamos até então e um aumento muito expressivo da participação do crédito na economia nacional, falo isso mais à frente. Um outro capítulo importante, pouco discutido, foi o avanço da reforma agrária e do apoio à agricultura familiar. Nós repactuamos as dívidas, aumentamos o PRONAF de 2 para 15 bilhões de reais, assentamos 3.348 famílias, 574 mil famílias, 46,7 milhões de hectares nós tivemos aí disponível para a reforma agrária, um programa muito forte, são 73% dos assentados do país foram feitos nesses 8 anos. O emprego, tivemos um crescimento fortíssimo do emprego, aí de 15 milhões de empregos, e com isso conseguimos retirar 28 milhões de pessoas da linha da pobreza. A renda familiar, que no período 97 e 2002 tinha caído 1,4%, cresce 23,5% nesses 7 anos do governo Lula, falta os dados de 2010. E os pobres, a renda vai crescer 47,5%, o que é uma coisa espetacular, e é isso que vai definir esse mercado de consumo de massas e vai permitir uma nova dinâmica da economia brasileira. Então, a primeira questão é o social como eixo do desenvolvimento econômico. Qual é a segunda questão? A segunda questão foi o compromisso da democracia como valor universal. Nós superamos, nesse período da história, um movimento pendular da América Latina entre populismo e golpismo.
Não que não haja características e tentações populistas, e não que não haja algumas vocações ainda golpistas na região ou mesmo no país. Mas eles ficaram sem capacidade de ação e as instituições republicanas do país estão se aperfeiçoando, Tribunal de Contas, Ministério Público, CGU, Polícia Federal. Há uma reconstrução do Estado e um esforço grande de superar a visão de um Estado privatizado e patrimonialista e, sobretudo, de superar a fragilização do Estado, que O'Donnell chamava de um Estado anêmico e colonizado. Tivemos a mais ampla liberdade de expressão, aqui não tem terceiro mandato, e, portanto, esse compromisso democrático, ele nos diferencia, inclusive, entre os BRICS, e isso é um valor muito importante para uma cultura nova, política, institucional, histórica, para que a gente constitua exatamente uma nova etapa do desenvolvimento econômico, social e político do Brasil. Acho que nós temos um imenso desafio, que é como administrar os limites de um presidencialismo de coalizão e de colocar a reforma política como um tema central na agenda nacional, que não foi possível avançar nesse período. A terceira característica fundamental do que eu chamo de novo desenvolvimentismo é a política internacional. A política de uma inserção soberana, que é o capítulo 4 da tese. O que era a política internacional no nacional desenvolvimentismo? Primeiro, a autonomia, a busca de autonomia do país se dava pela exclusão. Segundo, era uma atitude defensiva frente ao cenário externo, porque a ênfase da política econômica era a substituição de importação, era a reserva de mercado, era o protecionismo do mercado, e essa visão levava a uma política externa sempre defensiva frente ao cenário. É um período que nós não tínhamos política de integração regional, tínhamos uma baixa articulação dos interesses nacionais com os países de desenvolvimento, e a construção do projeto nacional era essencialmente uma visão autárquica da política externa. O que foi o período neoliberal do ponto de vista da política externa? Se no nacional desenvolvimentismo a autonomia era pela exclusão, no neoliberalismo a autonomia se dá pela integração à globalização. A atitude é integracionista, é uma visão de uma abertura econômica e comercial, que é isso que trará competitividade e atração dos investimentos externos. O projeto de integração regional, ele é claramente secundária e há uma baixa articulação dos interesses com os países emergentes. A ênfase da política externa é a relação norte-sul, é vertical, não é a relação sul-sul entre os países em desenvolvimento. A agenda é o consenso de Washington, esse é o compromisso com a modernização e com as políticas de mercado, e o eixo central é a relação com os Estados Unidos, que é o que garante o acesso exitoso à nova ordem econômica. Quais são os desdobramentos dessa política externa? Primeiro, a adesão do Brasil aos tratados e instituições multilaterais da nova ordem, sem condicionalidade e questionamento, exemplo o GATT, exemplo a OMC, a rodada do Uruguai, que nós entramos sem usar nenhuma salvaguarda que o próprio acordo permitia, que era uma visão que a abertura comercial traria ganhos de produtividade e de eficiência espetaculares, e esse era o caminho do ajuste do novo desenvolvimento. Os acordos bilaterais de promoção e proteção recíproca dos investimentos, alguns foram rejeitados no Congresso, mas eram acordos que davam a decisão jurídica sobre as empresas que investiam no Brasil a uma corte jurídica internacional e não à justiça brasileira. A incorporação da agenda da propriedade intelectual e dos acordos de investimento e lei de patentes, com uma exceção muito importante que nós tivemos nesse período, que foi a lei dos genéricos, que eu acho que foi muito positivo. Tivemos a incorporação da agenda do desenvolvimento, do desarmamento, inclusive em Alcântara, o Brasil abdicando da ideia de um veículo lançador de satélites. A fragilização do Mercosul, inclusive chegamos a discutir a saída da tarifa externa comum para uma área de livre comércio, e uma atitude defensiva diante da ALCA. Portanto, é um período de baixa consistência estratégica da política externa e perda de protagonismo e participação internacional do Brasil. Qual é a política externa do novo desenvolvimentismo, desses últimos 8 anos? Primeiro, se no nacional desenvolvimentismo a autonomia era pela exclusão, no neoliberalismo a autonomia era pela integração, agora é a autonomia pela diversificação. É buscar uma integração ativa, mas soberana, recuperando o sentido histórico de promoção dos interesses nacionais. Nós superamos a visão autárquica e a visão do Estado mínimo, de uma inserção passiva. Quais são
as consequências: novas parcerias comerciais, a prioridade Sul-Sul, sem abandonar a relação Norte-Sul, mais política horizontal, mais articulação dos emergentes, um forte regionalismo. Nós estamos consolidando o Mercosul, inclusive hoje está tendo a reunião final da cúpula com várias medidas importantes da integração. O parlamento do Mercosul está se constituindo, o fundo, o FOSEM, o Fundo de Compensação das Assimetrias, o início da construção